O despertar é uma imersão de 3 dias, onde eu vou trazer para você qual é o teu real propósito, trazer clareza da tua identidade e a tua visão de futuro, clareza da sua visão de futuro. Mas mais do que a clareza da visão de futuro, é qual o caminho que você precisa trilhar para chegar nessa visão. Então, algumas pessoas iniciaram o ano de 2024 colocando metas, objetivos, sonhos e ainda não conseguiram alcançar. E por quê? Então, o que eu vou trazer dentro desses 3 dias é te mostrar o porquê de sonhos engavetados, de objetivos, metas que você, ao iniciar cada ano, você coloca e, de repente, chega ao final do ano e você vê aquilo ir por água abaixo. Por que que isso não sai do papel? Então, nesses 3 dias, eu vou te ajudar a descortinar, a abrir a tua visão, a abrir os seus ouvidos, te permitir a ter uma sensibilidade, um entendimento de um mundo invisível, que aos olhos humanos nós não conseguimos enxergar, mas que quando nós entendemos que ele é real, que ele existe, e que nós precisamos conectar esse mundo visível ao invisível, nós conseguimos chegar na nossa visão positiva de futuro. Então, a imersão despertar é algo que vai te ajudar a chegar nessa visão positiva de futuro. E lá eu vou te entregar algumas chaves. Chaves que elas precisam ser giradas para destrancar portas que já estão diante de você, mas também portas que foram fechadas e que você nem sabe o porquê. Mas que quando você conseguir girar essa chave, essas portas vão ser destrancadas, destravadas e abertas. E você vai conseguir passar e chegar aonde você tanto tem sonhado, tem buscado, tem visualizado, tá? Então, sem mais delongas aqui, eu quero começar com o nosso tema principal de hoje, que é a verdade que você não quer ouvir, mas que pode te levar a uma prosperidade. O perdão, ele é algo que precisa ser liberado para que a gente alcance os nossos sonhos e as bênçãos que nós temos preparadas para nós. Mas por que que nós não conseguimos liberar? Porque existe uma mágoa que ela está guardada ali, que muitas vezes ela é algo como, sabe, como um bichinho de estimação que a gente tem, que pode ser um pet, mas que pode ser um objeto. Olha, eu tenho alguns óculos, mas esse aqui é o meu de estimação. Sabe, aquele que eu digo assim, não, quando eu coloco ele, a minha visão se abre. Eu tenho outros, mas é ele que eu me sinto mais à vontade. Muitas vezes existem pessoas que elas têm guardado em um depósito, em uma gaveta, em um local, essas mágoas, para que elas estejam alimentando ali o teu ego, o teu orgulho, ou até mesmo os teus medos. E aí você não consegue liberar perdão, porque à medida que você vai olhando para ela, lembrando dela, sabe? A dor, ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Como eu vou fazer uma analogia aqui para vocês. Sabe quando você coloca um alimento dentro de um depósito e guarda na geladeira? Ele vai ter uma durabilidade ali de 1 dia, 2, mas depois aquele alimento, se ele não for jogado fora, se não for retirado, o que acontece? Ele vai criando mofo, ele vai criando um mau cheiro, e quando você abre aquele depósito, ele está cheirando mal. A mágoa é exatamente assim. Mas existem pessoas que são acumuladoras, já ouviram falar? Pois é. E elas vão acumulando, elas vão deixando, não, mas
Pode ser que eu tirando aqui um pouquinho de cima, eu consiga ainda utilizar uma parte disso aqui. E elas vão deixando. Mas sempre que ela abre, sobe aquele mau cheiro. Então, a mágoa é exatamente isso. Ela vai revivendo, revivendo uma dor, é como se fosse tirando, sabe, uma ferida que cria uma casquinha, e de repente você arranca essa casca e aquela ferida, ela sangra novamente. E aí você passa uma medicação e ela cria uma casca, e se você retirar e aquilo novamente, novamente, e aquilo vai ficando crônico a tal ponto que você não vive mais sem aquela ferida ali. Então, é mais ou menos isso. Mas vai lá, na minha live anterior, que eu estou falando com mais profundidade sobre a mágoa. Bem, gente, trazendo um pouco desse contexto da mágoa, o que eu quero hoje aqui com vocês é cuidar da tua alma. E o que é cuidar da alma? É cuidar da mente, da nossa mente. A verdade é que ninguém quer ouvir que pode te ajudar a prosperar. Primeiro ponto que eu quero já começar entregando aqui para vocês é como o meu cérebro reage com a verdade. Como é que meu cérebro reage com a verdade? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte: quem aqui não já teve uma verdade que você foi falar para alguém, que você pode ser para um amigo, para um familiar, que você foi falar para alguém e você foi altamente mal interpretado? Quem aqui não já foi falar a verdade para alguém e que essa pessoa, naquela hora, disse que queria ouvir a verdade, mas quando você disse, ela nunca mais falou contigo? Fala aqui para mim. Quem não já foi falar uma verdade para alguém e que essa pessoa, além de não ter recebido bem, ela deixou de falar com você? E existe um estudo que mostra que 88%, esse estudo, na verdade, ele foi feito e ele foi colocado na revista Forbes, que 88% dos colaboradores, dos funcionários, eles gostariam de ouvir a verdade. Eles gostariam de ouvir um feedback sincero do seu líder, do seu diretor, do seu chefe. Mas quando ele recebe essa verdade, ele não recebe bem. Quem aqui está à frente de grupos, né? Quem aqui de repente, é um gerente, é um diretor, é um líder, ou tem um ministério dentro da igreja, que tem um cargo de liderança, e que você foi levar uma verdade para essa pessoa, para essas pessoas, e elas não te receberam bem. É exatamente o que essa pesquisa aqui na revista Forbes ela fala. E por que isso acontece? Acontece por uma coisa chamada dissonância cognitiva. O que é uma dissonância cognitiva, Shirley? É quando eu tenho duas crenças que elas são antagônicas. Por exemplo, o que eu vejo em mim e o que as pessoas veem em mim. Entende? O que eu vejo? Quem é a pessoa que eu vejo? E o que as pessoas realmente veem em mim? Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu perguntasse agora para você, você é uma pessoa orgulhosa? Talvez uma ou outra aqui responderia, não, eu acho que eu sou um pouco, né? Agora, se eu perguntasse assim, quem aqui é arrogante? Eu não tenho dúvida que a maioria das pessoas ia colocar aqui que não era arrogante. Por quê? Porque ser arrogante é algo ruim, é algo pejorativo, é algo que ninguém quer ser. Mas se eu perguntasse na tua casa, na tua família, para os teus filhos, para os teus pais, para as pessoas que convivem com você,
Se eu fizesse essa mesma pergunta, se eu dissesse assim, olha, vou pegar qualquer nome, tá aqui, por exemplo, Marciana, ou então a Brígida, ou então a Helena, se eu chegasse na casa dessas pessoas e perguntasse para os familiares dela se ela era uma pessoa orgulhosa, se ela era uma pessoa arrogante, o que será que essas pessoas responderiam? Vocês entendem o que é uma dissonância cognitiva? É quando eu falo algo, certo? De mim, mas outras pessoas falam algo diferente e que, no fundo, eu não quero aceitar, porque eu vejo aquilo como algo que é uma crítica, ou é uma inveja, ou porque aquela pessoa é muito próxima de mim e ela tem algo contra a minha pessoa e ela acaba dizendo coisas que não são verdades. A dissonância cognitiva, ela me traz esse dilema aí entre essas duas coisas. Mas o que é importante eu saber sobre isso? E aí eu quero trazer aqui uma história, um filme, uma história de um filme aqui, para que eu possa fazer uma metáfora aqui para vocês. Um certo filme, existia uma mulher que ela era como uma pessoa que via o futuro, certo? E aí eu não estou falando aqui de religião, tá? Sem crenças aqui nesse momento. Religiosas, no caso. Ela via o futuro. E aí ela disse para as pessoas dessa cidade, isso é um filme que aconteceu trazendo uma história de uma cidade pequena dos Estados Unidos, e que iria vir um cometa, e que esse cometa ia destruir ali o mundo, ia destruir ali a cidade, e seria o fim do mundo, certo? E que isso iria acontecer pelas mentiras das pessoas, pelo posicionamento das pessoas, pela forma como as famílias elas não estavam se respeitando, filhos que não estavam honrando pais, pessoas que não estavam honrando seus líderes e assim por diante. Enfim, e aí essa mulher disse isso e todo mundo ficou apavorado e disse, e agora todos nós vamos morrer e tal. Ela disse, mas se a gente se arrepender, se a gente clamar, se todos aqui derem as mãos e a gente vai produzir uma energia positiva, pode haver a possibilidade que isso não aconteça e tal. E aí o filme vai acontecendo, e aí a gente vê famílias se reintegrando, pessoas uma pedindo perdão para outra, se desculpando, sabe aquela coisa, o mundo vai acabar, então já que o mundo vai acabar, eu vou fazer as pazes com todos. Então é mais ou menos assim que o filme vai acontecendo. E aí, gente, o que acontece é que todas aquelas pessoas estavam ali aguardando aquele cometa vir, e de repente, e nada, era para chegar meia-noite, e deu meia-noite e 10, e 15, e 20, deu 1 hora, e deu 1h30, e a noite toda, 4 horas da manhã, e nenhum cometa apareceu. Absolutamente nada aconteceu, certo? E aí algumas pessoas começaram a falar assim, será que ela realmente consegue ver? Será que era verdade? Será que isso? Mas aí, essa mesma pessoa, né, essa mesma mulher, ela chega e diz assim, olha, a mesma voz que eu ouvi dizendo que isso iria acontecer, eu ouvi dizendo que pelo arrependimento de todos aqui, porque houve todos aqui se uniram em uma só voz, então o mundo não vai ser mais destruído e tal. E eu não quero levar essa história para algo religioso, tá?
mas eu quero trazer a conotação do que eu estou falando sobre a verdade. Algumas pessoas poderiam ter entrado numa polêmica e ter dito que aquela pessoa era alguém que era charlatão e tudo mais. Mas, assim, entre eu morrer e dizer que aquela pessoa era um charlatão, era melhor acreditar naquela outra verdade que essa pessoa tinha trazido. Vocês estão entendendo o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Muitas vezes nós adaptamos a verdade à nossa verdade, para que aquilo seja confortável. Então, pessoas que não querem ouvir a verdade, geralmente elas se cercam de pessoas que dizem o que elas querem ouvir, que são aquelas pessoas que são bajuladores, sabe? Que elas chegam e você tá assim, meio que, vamos lá, você de repente, você vai comprar uma coisa no shopping, você vai comprar uma roupa no shopping. Quem aqui já foi comprar uma roupa no shopping e estava lá uma promoção, e você entra na loja, entra lá naquela parte de trocar de roupa, veste, né? Nós, mulheres, vestimos aquele biquíni ou aquela roupa que, de repente, é um número a menos do que o nosso, e a gente não está confortável, e a gente está olhando para aquele espelho ali, não está legal. Aí, a vendedora diz, está lindo, meu Deus, caiu como uma luva para você. Mas tem pessoas que elas precisam ouvir o que essa vendedora está dizendo. Mesmo ela olhando, vendo que não está muito legal, mas como a vendedora disse isso, ela acaba comprando aquela roupa, ela acaba querendo se convencer daquilo ali. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que quando nós acabamos colocando, adaptando uma verdade à nossa realidade, nós entramos em uma colisão. E essa colisão pode destruir o teu futuro, destruir a tua visão positiva de futuro. Eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Deixa eu ver, eu estava aqui com uma. Deixa eu ver, tá aqui. Quero fazer aqui. Olha só, que eu quero mostrar para vocês. Aqui é um copo com água e aqui é uma régua, tá? Eu vou colocar essa régua dentro desse copo. Mudou? Essa régua deixou de ser régua? Não. Agora, eu vou pegar uma trena e vou colocar dentro da água. Ela deixou de ser trena? Não. Mas eu vou pegar uma outra. E essa outra aqui, ó, mais molinha. Ela deixou de ser uma trena? Também não. A régua sumiu. Ah, tá aqui. Essa régua, ela tem uma certa flexibilidade, ok? Essa trena, ela tem uma certa flexibilidade. E essa daqui também. O que isso quer dizer? É que o meio, que é a água, não mudou o formato de cada de cada uma dessas réguas aqui. O meio, ele não muda a verdade, mas ele muda a percepção de quem está olhando a verdade. Vocês conseguem perceber aonde é que eu estou querendo chegar com isso? É que toda situação, toda realidade, ela existe
3 verdades: a minha, a do outro e de uma terceira pessoa. Uma discussão entre marido e mulher. A mulher está vendo de um jeito, o homem está vendo de outro, mas uma terceira pessoa, que é neutra, ela vai ver a real realidade, a real verdade. Vocês estão entendendo? E, Shirley, e o que isso está relacionado à prosperidade? A tudo. Lá no Despertar, eu trago para vocês o que a orfandade, a falta de paternidade trouxe para a sua vida. Sabe, gente, muitas vezes eu me deparo com pessoas que chegam para mim para ser acompanhadas, para fazer um processo individual comigo, e elas dizem assim: Shirley, quando eu vou falar sobre paternidade, ela fala assim: Shirley, meu pai foi maravilhoso, meu pai foi cuidadoso, foi zeloso, me deu tudo que eu queria. Eu falei: uau, que interessante. Certa vez, eu acompanhando uma moça que ela, por sinal, psicóloga, né? Morando fora do país e sem conseguir exercer a profissão dela de psicologia, ela me procurou para poder alavancar na carreira profissional dela. E ela, com essa dificuldade de se posicionar como profissional e tal. E aí, quando eu comecei a fazer um trabalho com ela, e eu começo fazendo exatamente a roda da vida, entendendo em que estação ela está, qual é a visão, aonde quer chegar, mas quais foram os acontecimentos que ao longo da vida fizeram com que ela tivesse os resultados que ela estava tendo. E aí, ela disse assim para mim: olha, meu pai foi maravilhoso, minha mãe foi maravilhosa, eles fizeram tudo que podiam por mim, então não tenho nenhum problema com pai, com mãe. Eu acho que a minha dificuldade de me colocar no mercado está voltado a outra coisa, não relacionados a isso. Eu falei assim: quantos irmãos você tem? Aí ela falou: não tenho irmãos, eu sou filha única. Eu falei: você é filha única e sua mãe optou, né, por ter só um filho? Ela disse: não, minha mãe não podia ter filho, e a minha mãe, ela fez vários tratamentos para poder engravidar de mim. E ela perdeu 2 filhos, né, 2 gestações antes de mim. Aí eu falei: que interessante, sua mãe perdeu 2 filhos antes de você. E qual o sentimento que você acha que a sua mãe teve quando ela soube que estava grávida de você, depois de ficar muito feliz, obviamente, né? Ela perdeu 2 filhos, né? Foram 2 gestações que não avançaram. Ela, quando soube que estava grávida novamente, ela ficou muito feliz, mas foi o sentimento logo em seguida que você acredita de alguém que perdeu 2 filhos, teve. Aí ela parou, pensou e disse: medo. Interessante. Então, você acha que ela teve medo de perder novamente a gravidez? Foi. E o medo, já que você é psicóloga, o medo precede o quê? A insegurança? Ela disse: exatamente. Interessante. Agora, se colocando no lugar dessa mãe, que passou toda uma gestação sendo cuidadosa, sendo zelosa, sendo intencional em tudo que fazia, comia e tal, para que fosse tudo bem com essa gestação. Quando ela dá à luz a esse bebê, se colocando no lugar dela, o que você faria? Nossa, eu iria fazer tudo por essa filha. Eu iria dar tudo, eu iria cuidar, eu disse: será que você iria super proteger ela? Aí ela: talvez, Shirley. Aí eu: interessante. E se você super protegesse essa filha
você estaria fazendo com que ela não vivesse determinadas experiências, porque você teria medo dela se machucar, então você falaria desse medo e traria essa insegurança para essa criança? Ela, sim, com certeza. E você está me lembrando que quando eu era criança, a imagem que eu me lembro, quando você pediu para, porque tem um momento que eu faço uma ferramenta, eu peço para a pessoa lembrar da infância dela, né? E a imagem que me veio à memória é eu abraçada na perna da minha mãe, ela querendo me deixar na escola e eu sem querer ficar na escola. Interessante, porque você teve uma super proteção a ponto de você não se ver sem ela, a ponto de que quando você teve que ficar numa escola e ela não podia ficar junto com você, será que talvez nesse momento você tenha tido um sentimento de que a pessoa que te protegeu a vida toda te abandonou ali? E aí ela para e pensa e diz: meu Deus, agora eu estou entendendo da onde vem a insegurança, a, a falta de confiança com a minha competência, com a minha habilidade de trabalhar na vida de outras pessoas. Agora eu estou entendendo. Mas vocês estão entendendo por que que isso aconteceu? Qual foi a verdade que ela chegou falando? A verdade que ela chegou falando é que ela foi muito amada, que ela nunca teve problema nenhum em relação à mãe, a pai, que não estava relacionado, ou seja, ela adaptou essa verdade à verdade dela. E com isso estava impedindo dela prosperar. Essa pessoa que eu estou falando, eu mentorei ela, e ela estava morando, agora eu não lembro se era no Chile, se ela estiver aqui na live, que ela possa aqui falar, mas não sei se era no Chile ou se era no Peru. E ela estava já formada há 2 anos e ela não conseguia colocar a carreira dela para avançar, por medo, por insegurança. Mesmo assim, ela contava uma verdade para dizer que não estava relacionado, mesmo ela sendo uma profissional da área emocional, uma psicóloga formada. Shirley, e por que isso acontece? Isso acontece porque nossas lentes estão giradas para fora. E a gente está ali aptos a analisar o outro, a visualizar, a olhar o outro, a criticar o outro, a ver de fora. As nossas lentes, elas não estão giradas para nós. Se tem alguém que usa óculos, tenta pegar o teu óculos e fazer isso aqui que eu fiz, e olhar. Veja como vai distorcer a imagem. Entendeu? É exatamente assim que acontece conosco. E para que a gente consiga perceber, ver e mudar, nós precisamos girar as nossas lentes para dentro de nós. Isso chama-se autoconhecimento. É exatamente o que eu entrego lá dentro do despertar. É fazer com que a pessoa consiga mergulhar dentro de si e enxergar a verdade que ela nunca viu, para que ela possa, de verdade, ela ser liberta, ela ser livre, e ela consiga alcançar, chegar no sonho dela. Eu estou trazendo aqui, falando para vocês a verdade que nós não queremos ouvir, porque no fundo, sabe, quando eu divulgo sobre o despertar, às vezes Deus me deu um dom de ler microexpressões. E
e também a experiência, são anos, anos, anos fazendo isso aqui. Gente, eu tenho experiência são 27 anos trabalhando com desenvolvimento de pessoas. Trabalhando com mentorias individuais, eu tenho desde 2013, então tenho 11 anos trabalhando com atendimentos individuais, né? Eu trago técnicas da psicanálise, percepção da psicologia comportamental, sim, mas eu trago um outro ingrediente, que está embasado na palavra de Deus. E embasado na palavra de Deus está lá nas Escrituras, que fala que Paulo fala, para que a gente conheça a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade que eu preciso conhecer para me libertar? São exatamente as crenças que eu não estou querendo enxergar. Que a minha criança interior, ela escondeu, porque o nosso cérebro, para nos proteger, ele esconde algumas verdades, ele esconde algumas coisas, ele deixa oculto. Sabe quando você faz uma apresentação? Quem trabalha aqui com PowerPoint sabe que a gente pode deixar alguns slides oculto. Então, ele deixa algumas coisas em oculto, porque aquilo vai nos machucar, aquilo vai doer. E quando algo nos machuca, dói, tendemos a gastar mais energia. E o nosso cérebro, ele foi desenvolvido, preparado para nos proteger, para economizar essa energia, para que a gente possa ter uma longevidade maior. Entende? É como se colocasse no modo, como a gente muitas vezes coloca a bateria do celular, né? No modo ali, economia de energia. Então, o nosso cérebro ele tem essa tendência de fazer isso. Por isso, nós escondemos essa verdade. E aí, o que eu trouxe para vocês sobre a dissociação cognitiva, ela é uma, vamos dizer assim, uma forma de externalizar da psicologia humana, que faz com que a gente se proteja e a gente adapta aquela situação àquilo que nos traz conforto. Por isso, muitos de nós têm passado anos e anos numa zona de conforto. Gente, isso está no nosso dia a dia o tempo todo. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Quem aqui, ou numa posição de diretoria, de liderança, de chefia, ou sendo liderado, ou sendo um colaborador, não passou por uma situação de dizer assim, não, eu prefiro que diga a verdade sobre o meu trabalho e tal. E aí, quando aquela pessoa chega e diz assim, olha, essa apresentação que você me entregou, ela está cheia de falhas. Ela não está... tem falhas de português, tem falhas nas cores, a diagramação não está assim e tal. E você, sabe, recebe aquilo ali, você fica tão mal que você sai destruído daquilo ali. Eu costumo dizer que quando nós somos colocados em uma posição de liderança, o líder, ele pode alavancar a carreira de um liderado, mas ele pode também devastar a carreira de um liderado. A verdade que nós precisamos falar para o outro, nós precisamos ter amor nas palavras, saber colocar isso, para que aquilo não soe como algo destrutivo, mas também que nós possamos ser aquelas pessoas que vão ajudar a impulsionar a ela chegar no objetivo dela, no sonho dela, na meta dela, entendeu? Que nós possamos estar com a nossa mente aberta para aquela crítica que a gente ouviu
um amigo, uma amiga dizer, porque o fulano disse que você assim, ou fez assado, e aquilo ali te incomodou, e você se sentiu assim a pior pessoa por conta disso. Não. Que tal você ouvir isso e você perguntar para pessoas mais próximas de você? Sabe por quê? Porque sabe quem é que tem coragem de dizer a verdade para nós? As pessoas as pessoas que nos amam. E geralmente são as pessoas que fazem parte da nossa família, do nosso ciclo de amizade, mas que são próximas. Não aquelas que querem estar perto de você para usufruir de alguma coisa. E eu não estou falando apenas financeiro, às vezes é da tua posição, do teu status, às vezes é da tua alegria, sabe? Às vezes, todos nós estamos em busca de algo no outro. E isso também é uma verdade. Eu quero que você coloque amor em uma verdade que eu vou colocar aqui para vocês. Escute bem o que eu vou dizer. Todos nós, sem exceção, todos nós estamos em busca de algo na outra pessoa. E olha, eu espero que você ouça isso com o coração e com a mente aberta. Até Jesus. Jesus, quando ele veio, quando ele se aproximava de nós, o que ele queria? Ele queria que a gente se entregasse para ele, que a gente abrisse o nosso coração, que a gente permitisse que ele entrasse e fizesse morada. Então, ele veio em busca de algo em nós. Ele veio em busca do nosso espírito, para que o Espírito Santo pudesse habitar. Então, sabe, você que às vezes diz assim, eu não quero ter amizade com fulano por interesse. Não, realmente, nós não devemos ir em busca disso. Mas não se magoe em saber que alguém está próximo de você, porque talvez você é uma pessoa que tem muito conhecimento na palavra de Deus, ou porque você tem uma network, ou porque você tem posses financeiras. Shirley, será? Não, veja bem, eu estou dizendo que não crie expectativas erradas. Não crie. Sempre alguém vai ter algum tipo de interesse. Agora, você tem uma escolha. Você pode escolher com quem você quer caminhar. Qual é o tipo de interesse que essa pessoa tem em você e que você consegue enxergar e que faz sentido para você. Porque eu quero estar perto de pessoas que olham para mim e dizem assim, ela tem conhecimento que pode me ajudar a ser livre na minha alma, que quer dizer na minha mente. Eu quero estar perto dela porque ela tem uma presença que eu não sei explicar aqui. Eu acho que é o tal do Espírito Santo que ela fala. Eu quero isso para mim. Eu quero caminhar com essas pessoas que olham para mim e querem isso, e veem isso. Entende? Eu tenho uma escolha. Eu não quero caminhar com pessoas que querem apenas sugar. Não. E eu tenho essa escolha. Mas eu sei que eu posso agregar em algo com essas pessoas. Então, quando você está preparado para ouvir essa verdade, você está preparado para alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. E olha, eu quero contar uma historinha aqui, bem interessante. Certo dia, existia um homem. Não, eu vou contar outra história, né? Certo dia, existia uma mulher que tinha casado e que ela tinha sido uma pessoa que
colocado muita coisa na cabeça do marido dela, né, que no caso era o filho, que tinha falado mal, que tinha falado coisas que não eram verdade sobre ela. E, de repente, essa sogra dela, o marido morre, e ela tem que vir morar na casa dela. E ela diz, meu Deus, eu não acredito. Aquela bruxa vai vir morar na minha casa, ela vai destruir meu casamento. E aí ela vem morar na casa dela, e ela tá ali com muita raiva, e ela vai aí em busca de existia meu Deus, um mago, tá? E é uma fábula que eu estou contando para vocês. E existia um mago que ele fazia umas misturas lá, e ela vai lá nesse mago para dizer que ela queria que ele fizesse uma mistura para matar a sogra dela. E o mago olha para ela assim, diz assim, olha, você tem certeza? Ela diz, eu tenho certeza, porque ela sempre foi contra o meu casamento, e ela agora dentro da minha casa, ela vai destruir meu casamento, ela vai isso, aquilo, outro e tal. Ele disse, olha, é o seguinte, eu vou fazer essa fórmula aqui, mas para poder fazer essa fórmula, eu vou levar aí entre 15 a 20 dias para poder fazer a fórmula. Porque são algumas misturas de erva, disso, aquilo, outro e tal, mas eu vou passar um passo a passo para você, porque todo mundo sabe que você não se dá bem com ela, e se ela aparecer morta, vão desconfiar de você. O próprio filho vai desconfiar de você. Então, vamos montar aqui uma estratégia, e você, a partir de hoje, você vai tratar ela bem, você vai pentear o cabelo dela, você vai fazer a comida que ela gosta, e você vai fazer de tudo para que ninguém venha desconfiar de você. Ela disse, maravilha, foi para casa, feliz da vida, e assim ela fez. E começou a fazer uma comida maravilhosa. Minha sogra, qual a comida que você... a senhora gosta de estrogonofe? Eu fiz aqui um para a senhora. E foi lá e fez. E a sogra achando aquilo estranho, né? Nossa, de repente ela mudou assim. E aí ela acordava e ela, não, minha sogra, a senhora já está um pouco idosa, deixe que eu penteie o seu cabelo, eu vou pentear o seu cabelo. E ela penteava o cabelo, deixa que eu vou amarrar aqui. A sogra dela gostava de que o cabelo ficasse como uma trança, e ela fazia trança, e nisso ela foi se aproximando mais, e conversando, e convivendo, e convivendo, e convivendo, e aí 15 dias depois. Não, eu esqueci de uma parte. Ele disse assim, olha, leva essa poção aqui você vai colocar algumas gotas na água dela, certo? Mas a poção definitiva você vem buscar daqui a 15 dias. E aí ela foi colocando essas gotas, foi colocando, e lá pelo 10º dia, ela já não queria mais colocar essas gotas. E ela foi ficando apreensiva, e de repente ela vai lá no mago e chega nele e diz assim, eu não quero mais a poção. Eu quero que você me dê um antídoto. A minha sogra, ela não é essa pessoa que eu imaginava que ela fosse. E eu não quero que ela morra mais, sabe? E aí o mago olha para ela e diz assim, o que eu lhe dei foi água. E a poção que você me pediu, eu não a fiz. Qual é a moral da história com isso tudo? Ela tinha uma verdade na cabeça dela sobre a sogra, certo? E que provavelmente a sogra também tinha uma verdade sobre ela. Mas foi convivendo, foi se aproximando, que ela começou a enxergar quem realmente ela era, e vice-versa. E ela poderia ter destruído a vida dela, porque se ela tivesse matado a sogra, ela nunca mais iria ter um dia de paz na vida dela. Toda vez que ela olhasse para o marido dela, ela ia lembrar do que ela teria feito. O que é prosperidade para você?
Prosperidade é sucesso para algumas pessoas, sucesso financeiro, mas às vezes a prosperidade de saúde, isso é o maior sucesso. Eu conheço pessoas que estão em busca de uma prosperidade dentro da família, de unir toda a família, sabe? Todos os dias eu atendo pessoas e que elas chegam trazendo uma verdade que não é a realidade. E que aquela verdade que ela moldou de acordo com o que ela queria, de acordo com o que é confortável para ela, está tirando o sucesso, a prosperidade, a alegria, a felicidade dela. Mas uma pessoa em sua sã consciência, ela faz isso propositalmente? Não. Essa moça que estava há 2 anos formada e que não conseguia avançar, que não conseguia exercer a sua carreira, ela fazia isso de forma proposital, intencional? Também não, porque ela não conseguia enxergar. Lá dentro do despertar, eu trago esse despertamento para a sua real identidade. Eu trago, te ajudo a você compreender, ter clareza da tua visão de futuro, aonde você quer chegar e qual caminho você precisa trilhar. E eu te ajudo a entender aonde isso aconteceu, sabe? Como uma chave para poder destrancar uma porta. Quando você tranca uma porta, muitas vezes você dá uma volta, ou às vezes 2 voltas, não é verdade? Se você girar uma vez, se tiver dado 2 voltas, se você girar uma vez, essa porta não vai abrir. Tem pessoas que já encontraram mais ou menos o caminho, mas elas ainda não entendem por que não está destravando, por que a porta não está abrindo, porque ela só girou uma vez. Ainda tem coisas mais profundas que ela precisa dar a segunda volta, para que aquela tranca, ela entre naquela fechadura e que aquela porta ela possa abrir. Nós somos criaturas de um Criador que ele quer muito mais nos abençoar, muito mais nos entregar portas abertas do que portas fechadas. Quem fecha essas portas somos nós mesmos. Com essas verdades, com essas histórias, sabe? Com essa falta de percepção, de clareza, porque estamos olhando com as nossas lentes. E é necessário ver com as lentes do outro. É necessário que uma pessoa de fora, uma terceira pessoa, lembra quando eu comecei a live aqui falando? Se você chegou pelo meio, pelo final, assiste de novo essa live. É necessário que você possa colocar um terceiro olhar. Porque toda verdade, toda história, correção aqui, toda história tem 3 verdades. A minha, a do outro que está envolvido aqui e a de um terceiro que está... E esse terceiro precisa ser neutro, para que ele não venha tentar olhar pelas lentes dessa pessoa ou dessa pessoa. Entende aonde eu estou querendo chegar? Só que para você conseguir compreender isso, existe um processo. E esse processo é o que eu quero te ajudar, é o que eu quero te entregar. Esse processo não dá para a gente fazer em 1 hora aqui. Não dá para fazer em 2 horas aqui. Eu preciso ir trazendo um conteúdo, um storytelling para você, para que você vá percebendo isso. Gente,
Eu acompanhei uma outra pessoa, e ele vinha de uma história familiar, empresarial, onde uma briga de família. Nem tem isso aqui. Eu tenho certeza que na sua casa não tem, na minha não tem, né? Essa questão familiar entre irmãos e eles detentos de uma fortuna, sabe? E todos trabalhando na mesma empresa. E aí essa pessoa chega para mim e fala assim, essa mulher chega para mim e fala assim, é porque você não tem ideia de como foi o meu pai, não quero falar sobre paternidade, isso já está resolvido, eu já perdoei, né, mas ele fique lá e eu aqui. Primeiro, só um parêntese aqui, perdão não significa que você vai agora andar de mãos dadas com a pessoa, porque perdão é muito mais importante para você do que para o outro. Já que eu abri esse parênteses, deixa eu te falar uma coisa. Imagina você, Deus, ele está aqui em cima. E ele está olhando para os filhos dele. Aquela pessoa que te magoou, te machucou, também é filho de Deus. E Deus também ama a ele. E aí você chega e fala assim, eu queria que essa pessoa sumisse, eu queria que essa pessoa morresse, eu queria que essa pessoa... Começa a desejar o mal para alguém que te magoou, que te machucou, tá? Ou às vezes você nem faz isso. Às vezes você simplesmente ignora, você simplesmente fala que perdoou, mas não quer nem conversa com aquela pessoa. Mas existe uma vibração, uma energia, tá? E eu não estou falando nada de algo holístico, não. É uma realidade, é ciência, é física quântica que eu estou falando. Nós somos espírito materializado num corpo, tá? E o nosso corpo existe uma energia, uma luz que emana de nós, certo? Que é uma energia. E que isso tem um poder de alcance. E quando eu não gosto de alguém, eu não perdoo alguém, isso chega até essa pessoa, ok? E, com certeza, bem não vai fazer a ela nem a você. E aí, de repente, nosso Criador, que é Deus, ele está aqui com essa xícara na mão. São as bênçãos que ele tem para te entregar. Aqui está cheio de bênçãos. Na família, na tua carreira, na tua profissão, financeira, cheia. Mas existem 2 princípios. Amar ao teu Deus sobre todas as coisas, ok? E o segundo qual é? E ao próximo como a ti mesmo. E o nosso Criador está olhando os 2 filhos dele aqui. E eu quero entregar. Eu sou esse Criador, eu sou esse Pai. Eu quero entregar. Eu estou olhando aqui. E aí, um está falando assim mal do outro. O outro não está falando, mas ele está com algo corroendo dentro dele aqui, sabe? Em relação ao outro. E o Pai está aqui em cima e diz, olha, se você não ama o teu próximo, próximo é próximo. Não é o próximo que diz que você é lindo e maravilhoso, é linda e maravilhosa, não. O próximo é o próximo. Isso significa inimigo, tá? Isso significa alguém que te machucou. É o próximo. E Deus está aqui, meu Deus. Se ela não consegue honrar com pelo menos 2 princípios, porque se ela amasse a mim sobre todas as coisas, tudo aquilo que eu falo, ela iria seguir. Primeiro ponto. Reflete aí sobre isso. E o segundo, eu nem fui nos 10 minutos, eu estou indo nos 2, tá? E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, nem dela ela gosta. Mas eu criei ela. E eu a amo. E ela não consegue se amar. Entende?
Então, lá dentro do despertar, eu vou trabalhar essa identidade que você não está conseguindo amar. Se sentir merecedor, se sentir pertencente. Por isso você não recebe as bênçãos. A prosperidade está aqui, só aguardando isso. E aí, você vai no despertar. E aí, no primeiro dia, há algo disruptível que acontece. Eu não vou dar spoiler aqui, tá? Não posso. Porque eu quero realmente te ajudar a se libertar disso. A ter essa prosperidade. A acessar isso tudo. E aí, no primeiro dia, pá. E você já se depara com muitas coisas que começam a acontecer já no primeiro dia. Aí você vai no segundo. No segundo dia, meu Deus, você tem clareza do teu propósito. Para que você foi criado? E no terceiro dia, você consegue ter a tua visão positiva de futuro. Enxergar onde você quer chegar. Ter clareza de onde você quer chegar. E eu vou te falar uma coisa. Eu vou te dizer a verdade aqui hoje. E a verdade é assim. Você não vai passar 3 dias mergulhado dentro de si mesmo e na segunda-feira ser uma outra pessoa. Isso não é a verdade. Sabe qual é a verdade? É que você vai passar 3 dias mergulhado dentro de si mesmo. E na segunda-feira você vai acordar, despertar para a sua melhor versão, para o teu propósito, com uma sede de colocar tudo que você viu em prática, de trilhar um caminho, de não ter medo de um processo, de ter convicção que aquela visão que você teve, que aquilo que o teu Criador te entregou, que aquela promessa que ele te entregou através de alguém, ou até mesmo de você mesmo, ela está acessível, mas que você precisa trilhar um caminho, um passo a passo, o qual você descobriu lá dentro. Qual é esse passo a passo? Essa é a verdade. Eu não vou chegar aqui e dizer para você uma verdade para massagear o teu ego ou para te dar uma esperança falsa de dizer assim, vai, vem comigo, entra lá no despertar e simplesmente sua vida vai mudar do dia para a noite. Não, essa não é a verdade. E coloque amor nas minhas palavras, eu preciso te dizer a verdade. E a verdade é que não é isso que vai acontecer. Mas com certeza, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Porque vai ser impossível você sair de 3 dias comigo numa imersão, onde você vai mergulhar dentro de si, onde você vai entender o que estava acontecendo para que o teu pai simplesmente não derramasse sobre você todas as bênçãos que ele está só esperando, só aguardando a tua decisão, o teu sim, a tua escolha para te entregar. É isso que você vai alcançar lá. Mas eu também vou te ensinar que quando você sair na segunda-feira, qual é o passo a passo que você precisa trilhar para você chegar na tua visão. É isso que você vai receber lá no despertar. Se tudo que eu disse aqui não tem nada a ver contigo, se a tua vida está maravilhosamente bem, se você não tem a sensação de cansaço, sabe? Todos os dias, ou na maioria dos dias, de acordar e dizer assim, meu Deus, tudo de novo, a mesma rotina, e as coisas parecem que não saem do lugar. Se isso não faz parte da tua vida,
se você não está em busca de prosperar na tua vida conjugal, nos teus relacionamentos, no teu ministério, ou até mesmo financeiramente, sabe? Se isso não tem nada a ver com você, com certeza o despertar não é para você. Talvez, pode até ser que seja para alguém que você conheça, mas que essa pessoa ela só vai se você estiver lá. O que eu trabalhei durante 3 meses, que geralmente quando eu acompanho alguém são 3 meses de acompanhamento. O que eu trabalhei durante 3 meses na vida dessa moça, e que quando ela finalizou, ela alavancou, e ela não só conseguiu avançar profissionalmente na carreira dela, como hoje ela tem uma clínica com outras brasileiras morando lá e trabalhando junto com ela na clínica dela. Assim como esse grande empresário, que ele há 2 anos não falava com o pai, em uma ferramenta, dentro de um acompanhamento de 3 meses, algo destranca na mente dele, e ele recebe uma ligação. Ele não fez a ligação, ele recebe uma ligação do próprio pai. E o próprio pai convidando para ter um tempo de qualidade com ele, depois de 2 anos sem falar. E, de repente, vai unindo toda a família, resgatando toda a família, trazendo de volta, para que Deus possa derramar as bênçãos dele. É o que eu vou trabalhar lá dentro do despertar.